Glória a Deus. Eu quero ministrar a palavra de Deus para você hoje. Nós já estamos numa série onde nós temos falado já há alguns domingos sobre Jesus. E falar de Jesus é um desafio muito grande. Por quê? Porque é muito desafiador falar de algo que é perfeito. E nesses domingos, esse já é o terceiro domingo em que nós temos falado a respeito do Senhor Jesus. No primeiro domingo nós falamos sobre Jesus nos evangelhos. Domingo passado nós falamos sobre a revelação de Cristo no livro de Cantares. Quantos estavam aqui no domingo passado? Nós mostramos Cristo no livro de Cantares. Foi um culto especial. E nesses domingos todos nós temos sentido uma visitação muito especial da presença de Deus. Deus tem nos visitado de uma maneira muito especial, porque há uma unção muito viva quando você decide falar a respeito do Senhor Jesus. E o nosso chamado, o chamado de Deus para mim e para você, é falar de Jesus. Amém? Deus, Ele vai ungir os seus lábios para que você possa falar a respeito de Cristo em toda e qualquer ocasião. Eu te digo, em toda e qualquer ocasião, sempre vai existir uma brecha para você falar de Jesus. Esses dias eu estava ministrando em uma empresa de advocacia. Era um escritório de advocacia que estava sendo inaugurado. Eu fui lá orar pelo escritório, um escritório muito grande. Tinha lá mais de 80 advogados, um escritório muito grande. E eu estava falando para eles que eles tinham o privilégio de ter a profissão que Deus tem, que Deus é o nosso advogado. Deus, Ele está lá pelejando por nós. Olha que coisa. E eu falava para eles, talvez vocês nem saibam, mas você precisa de um advogado. Você não pode chegar lá no céu sozinho, tem que ter alguém te representando. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus é o nosso advogado. E foi uma grande bênção. Todos eles fizeram uma oração de confissão, porque eu não perco a oportunidade de confessar Jesus nesses lugares. Depois eu fui orar no escritório de arquitetura. Eu falei que o nosso Senhor, Ele é o grande arquiteto, porque Ele fala que nós não devemos começar uma edificação sem antes calcular a torre. E nós não podemos edificar nada sobre a areia nem sobre a rocha. Então, a Bíblia fala sobre tudo. E sábado eu fui inaugurar o escritório de contabilidade de um irmão. Ele me convidou junto com o pastor Aloysio. E lá também o pastor Aloysio, com a sua sabedoria, nos mostra que o nosso Deus é um contador. Porque o único lugar que existe um livro que chama Números é na Bíblia. Não é verdade? Deus, Ele fala para Abraão, o primeiro contador da Bíblia é Abraão. Abraão, conta as estrelas. Ele teve que contar, mas desistiu, porque era muita. Conta as areias, não dou conta. Então, você percebe que todas as profissões, às vezes elas estão ali revelando Jesus. E nós precisamos da sabedoria de Deus para falar a respeito do Senhor em todos os cenários que Deus nos coloca. Porque quando você é colocado em um cenário assim, o Espírito Santo te usa. Amém? E aqui em Apocalipse, hoje eu quero falar para você de Jesus no livro de Apocalipse. Quantos querem receber a revelação dos céus? O livro de Apocalipse é um livro fantástico. Eu sei que algumas pessoas olham para o livro de Apocalipse como um livro muito difícil. Mas eu vou te dizer que todo livro da Bíblia existe uma chave que abre o livro. E essa chave que abre todos os livros da Bíblia está no início de todo o livro. Então, por exemplo, quando você olha para o livro de Gênesis, a palavra do Senhor diz lá no livro de Gênesis, no capítulo 1, no versículo 1, que no princípio, então, só pelo fato de começar como no princípio, isso aponta que o livro está falando a respeito do início, daquilo que começou, o princípio de tudo. Então, o livro de Gênesis é para relatar o início de todas as coisas. Então, todo livro, no início dele, na verdade, alguns no primeiro capítulo já revela a ideia do livro, o tema do livro, o motivo pelo qual o livro foi escrito. E o livro de Apocalipse não é diferente. Eu sei que algumas pessoas olham para Apocalipse e veem Apocalipse como um mistério a ser desvendado. Eu quero te dizer algo. Todos os mistérios do livro de Apocalipse já foram desvendados. Todos eles. Por quê? Porque esse livro, na verdade, é um livro para você ver Jesus. Deus, Ele quer que você veja Jesus em toda a palavra de Deus. E o livro de Apocalipse não é um livro diferente.
separado. Não, nesse livro também, o Senhor, Ele quer se revelar a você. De maneira que quando você se aproxima do livro, você tem que se aproximar do livro para receber de Jesus. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa muito importante. Todas as vezes que você estiver lendo a Bíblia, não leia a Bíblia para buscar algo natural. Está me entendendo? Tem gente que lê a Bíblia numa abordagem natural. Não, deixa eu ver aqui se eu pego princípios para prosperidade. Está errado. Não tem nada, na verdade não tem nada de errado você ler a Bíblia para isso. Mas não é o objetivo. O objetivo de você ler a Bíblia é para você receber de Cristo. E quando você lê a Bíblia, querendo ver Jesus, Deus, Ele se revela para você em todas as áreas da sua vida. Então, o que nós precisamos não é ler a Bíblia para buscar algo que vai destravar uma área da nossa vida. O que nós precisamos é ler a Bíblia para receber de Cristo. E quando nós recebemos de Cristo, todas as áreas da nossa vida, elas são destravadas. Se você crê nisso, diga amém. Por isso que o livro de Apocalipse, ele começa dessa maneira. A palavra de Deus diz no versículo 1, abre lá no verso 1, por favor. No verso 1, a palavra do Senhor diz, abra comigo, Apocalipse capítulo 1, mesmo que a sua Bíblia esteja no celular, não tem problema, mas abra comigo lá, porque o versículo 1 já fala o objetivo do livro. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que Ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. É muito privilégio você ser notificado a respeito das coisas que vão acontecer. E a Bíblia está dizendo que João, ele foi notificado por um anjo. Imagina a emoção que João deve ter ficado, porque ele recebeu o próprio anjo, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. E a Bíblia diz no versículo 3, bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escrita, pois o tempo está próximo. Irmãos, presta atenção, se o apóstolo João está dizendo que o tempo está próximo, na época em que ele escreveu, há 2000 anos atrás, imagina hoje. Se João estava nos últimos dias, eu te digo, nós estamos vivendo os últimos segundos. O tempo está próximo. Versículo 4. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Que descrição extraordinária. Isso aqui é uma oração quase, que o apóstolo João está fazendo. Aquele que era, aquele que é, que pelo seu sangue nos libertou, nos constituiu reino e sacerdotes. Você sabe o que é interessante? É que o rei, ele era aquele que representava Deus diante do povo, e o sacerdote era aquele que representava o rei diante de Deus. Então, para formar uma nação, era necessário que houvesse sacerdote e rei. Deus, Ele está falando para você aqui, olha, o Senhor, Ele nos constituiu reis e sacerdotes. Isso significa que você pode reinar diante de Deus e você pode chegar diante de Deus. Você não precisa mais de intermediários para chegar diante do seu Pai. O seu Pai, Ele se revelou a você e constituiu você como rei e sacerdote. Se você crê nisso, diga amém. E aí ele diz, eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá. Olha que profecia. O Senhor, Ele está dizendo que Ele virá. Todo olho o verá. E irmãos, eu estou te noticiando aqui, eu tenho certeza que quando isso acontecer, você não vai estar aqui, porque você vai ser arrebatado, diga amém.
Mas a Bíblia está dizendo que todo olho verá. Como isso irá acontecer, eu não sei, mas todo olho verá. E ele diz mais: até quantos o transpassaram? E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação. Eu gosto dessa palavra aqui, porque o apóstolo João, ele está dizendo o seguinte: olha, eu sou companheiro seu na tribulação. Olha para mim. Todos nós passamos por tribulação. Mas você precisa discernir que tipo de tribulação é da vontade de Deus você passar. Porque eu te digo algo, enfermidade não é uma tribulação que é da vontade de Deus. Na verdade, enfermidade é obra maligna. Está me entendendo? Tem coisas que você passa que é consequência da sua decisão. Você tomou uma decisão equivocada, errada. Então, você resolveu andar no frio sem blusa. Pegou uma pneumonia, quase morreu. Então presta atenção, isso é consequência de uma decisão errada. Você deveria estar agasalhado, mas você tomou uma decisão errada. Então existem consequências que é fruto das nossas decisões precipitadas, erradas que tomamos. Mas existem tribulações que são tribulações que o próprio Deus passou. Então, por exemplo, o nosso Deus, ele foi caluniado, sim ou não? Perseguido? Foi. Açoitado? Nem te digo. Então, se o nosso Deus, ele sofreu essas coisas, então se ele foi caluniado, eu te digo, esse tipo de tribulação, você não será poupado. Está me entendendo? Às vezes nós seremos caluniados. Agora, João, ele está dizendo que ele é companheiro na tribulação. Ele também é companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. O Senhor, ele nos chamou para sermos perseverantes. Eu vou te dizer uma coisa, no nome de Jesus, olhe para mim. Se tem algo que diferencia um vencedor de um derrotado, é que o vencedor, ele é perseverante. Não é que o vencedor é perfeito. Tem muita gente que pinta a ideia de que o vencedor não tem defeito. Não, o vencedor, ele é perseverante. E o apóstolo João, ele nos mostra aqui que ele é companheiro na tribulação, no reino, mas também na perseverança. Você não está sozinho, você pode perseverar. A Bíblia diz: achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Então presta atenção, o livro de Apocalipse é um livro fascinante, porque ele é dividido em duas partes. A primeira parte, o apóstolo João, ele tem uma visão. Ele tem uma visão nessa primeira parte. Então no capítulo 1, ele vê Cristo glorificado. Eu vou entrar em detalhes daqui a pouquinho para você. Depois, esse Cristo glorificado fala uma mensagem às 7 igrejas do Apocalipse. Na verdade, essas 7 igrejas, não é que naquela época existiam apenas 7 igrejas, mas é porque os 7 representam o todo. Então, ele está falando de uma maneira completa para todas as igrejas. Significa que de maneira profética, essa mensagem, ela também alcança os nossos dias. Eu tive a oportunidade de ir na ilha de Patmos. Quando o apóstolo João, ele foi colocado na ilha de Patmos, ele foi colocado na ilha de Patmos porque não dava certo prendê-lo. Quando você lê um livro chamado A História dos Hebreus, que foi inclusive foi escrito por um escritor contemporâneo, na época ele era chamado Flávio Josefo, ele viveu talvez ali no ano 70 depois de Jesus. Na verdade, ele foi discípulo de um discípulo de João, Flávio Josefo. Ele escreveu um livro chamado A História dos Hebreus, e lá fala como que os primeiros cristãos, eles foram mortos, inclusive os apóstolos. E ele conta lá naquele livro algo interessante. Ele diz que o apóstolo João, em especial, ele era preso. E todas as vezes que ele ficava preso, sabe o que acontecia? Os soldados que estavam vigiando ele convertia. Então colocava João para ser preso. Aí ele ia para a cadeia, aí virava um culto, a igreja.
na cadeia. Imagina que coisa gloriosa. Esse era o apóstolo João. Mas o Império Romano, que era um império poderosíssimo, eram os pés de ferro da estátua, da visão de Nabucodonosor, e o Império Romano era o império mais poderoso da terra. Mas olha que coisa interessante, o império mais poderoso da terra estava se sentindo ameaçado por um velhinho. Porque João, nessa época, ele tinha aproximadamente 90, 100 anos. E aí, eles decidiram colocar João dentro de um caldeirão de fogo. Isso não está na Bíblia, isso está no livro do Flávio Josefo. Os estudiosos concordam que é um livro verídico. E João, ele foi colocado lá e não morreu. Não morreu. Agora imagina você ser colocado dentro de um caldeirão com óleo fervendo e você sair lá com a pele hidratada. Aí o que os romanos decidiram? Vamos pegar uma ilha isolada e colocar ele lá em Patmos. Aí na hora que colocaram ele em Patmos, sabe o que aconteceu? Deus se revela para ele com o livro de Apocalipse. Por isso que ele diz aqui, revelação de Jesus Cristo, ele começa a descrever. E ele faz uma apresentação da pessoa do Senhor. Depois ele conta onde ele estava. Ele estava em Patmos. E nessa ilha de Patmos, a Bíblia diz que por causa da palavra de Deus, do testemunho de Jesus, achei-me em espírito no dia do Senhor, e eu ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas. Então João, ele está na verdade aqui apenas obedecendo uma voz que ele recebeu. Ele recebeu uma voz, escreve. E ele então escreve as igrejas de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Quando você estuda Apocalipse, se você está no seminário, você vai chegar nessa matéria, você vai perceber que essa igreja aqui, essas igrejas, elas apontam para cada igreja da história. E o que é maravilhoso, irmãos? Deixa eu falar algo para você. Eu tive a oportunidade, ano passado, de visitar todas essas igrejas. Todas, na verdade, não é igreja, são ruínas. Não tem nenhum lugar dessas 7 igrejas do Apocalipse que existe uma tocha do Evangelho acesa. Nenhuma. Fui em todas. Na verdade, a maioria dessas igrejas estão na Turquia. Apenas a igreja, poucas igrejas ali que hoje faz parte do território grego, mas a maioria estão na Turquia. Essas 7 igrejas aqui, elas estão ali. Não há mover de Deus nesse lugar, o candeeiro foi removido. E isso é muito sério, por quê? Porque a igreja, presta atenção, a igreja ela foi chamada pelo Senhor para sustentar o testemunho do Senhor. E nós não podemos falhar nessa missão. Eu te digo uma coisa, Deus ele chamou a igreja, e você está na igreja para sustentar o testemunho do Senhor. E aí a Bíblia diz: voltei-me para ver quem fala comigo. Lembra, ele está tendo uma visão. Eu voltei para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro. Não sei se você sabe o que é candeeiro. Candeeiro é um lustre. E nesse lustre tem 7 hastes. E em cada uma dessas hastes tem uma lâmpada. Este candeeiro, na verdade, era um móvel do tabernáculo. Então no tabernáculo tinha o candeeiro. E aqui em Apocalipse, no versículo 13, olha o que a Bíblia diz: e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem, com vestes talares, cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Aí você pergunta: pastor, o que significa esses candeeiros? Aí ele diz o seguinte, olha, no versículo 20, vai lá para Apocalipse 20, porque a Bíblia explica a Bíblia, e Apocalipse, ele explica os exemplos que ele usa. As alegorias que ele usa, o próprio livro explica. E ele diz: olha, quanto ao mistério das 7 estrelas que vistes na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro, aí ele fala o que significa. Ele diz assim, olha, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. O que o apóstolo está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, olha, no meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem. Deixa eu te dizer uma coisa, o candeeiro é a igreja. João viu um semelhante
ao Filho do Homem no meio do candeeiro. Eu tenho uma boa notícia para você. O Senhor Jesus, Ele está no meio da sua igreja. Ele tem uma visão. Eu vi no meio dos candeeiros assemelhante a Filho do Homem. E aqui nós temos uma descrição física do Senhor Jesus. Por que o capítulo 1 de Apocalipse é tão interessante e poderoso? Porque aqui nós temos a única descrição física do Senhor Jesus. Você fala, pastor, mas Isaías 53 também não faz uma descrição física? Não. Isaías 53 faz uma descrição da aparência do Senhor Jesus na cruz. E é por isso que o texto diz que olhávamos, mas não havia nenhuma beleza que o agradasse, porque nenhuma formosura, porque ele estava completamente dilacerado na cruz. Mas aqui tem algo interessante. Nós temos uma visão descrita por João do Cristo glorificado. E essa visão do Cristo glorificado, ela começa de uma maneira extraordinária. O apóstolo diz: olha, eu vi ele andando no meio do candeeiro. Eu vi ele andando no meio do seu povo. Eu vi semelhante ao Filho do Homem. Presta atenção, aqui tem algo que você não pode ignorar. A Bíblia diz que era semelhante ao Filho de Homem. Isso aqui destrói todas as heresias que querem de alguma maneira dizer que Jesus ele não veio como homem, né? Existe uma linha do espiritismo, e se tem algum espírita aqui, eu quero dizer que eu respeito profundamente, mas existe a linha branca do espiritismo, né? Que diz que Jesus ele veio, na verdade, ele é um ser evoluído, ele é um espírito evoluído. Não é, isso é um engano. O apóstolo João, em 1 João capítulo 4, diz, na verdade, que aquele que não confessa que Jesus veio em carne, esse é do anticristo. Isso significa que o Senhor, João, ele tem uma visão do Cristo glorificado como um homem. Isso é um grande descanso para nós. Por quê? Porque quando você vê Ele como homem, isso significa que Ele entende a sua aflição, Ele entende a sua luta. Ele veio, viveu, sofreu, padeceu, morreu na cruz, e Ele foi glorificado. E tem um homem que é Deus, mas também é homem, assentado diante de Deus. E esse homem que está diante de Deus, assentado, João ele viu Ele com vestes talares e cingido. Sabe o que é isso? O apóstolo João está dizendo, gente, esse homem que anda no meio da igreja, por isso presta atenção em algo. Cuidado quando você fala da igreja. Eu tenho muito temor para falar e mencionar qualquer igreja. Por quê? Porque a igreja é do Senhor Jesus. Sabia disso? E o Espírito, ele move aonde ele quer, está me entendendo? Irmãos, nós temos que ser humildes para reconhecer que há lugares em que o Espírito Santo está movendo, né? E qual que é o grande problema? O grande problema é que tem gente que se levanta em sinal de defesa para criticar a igreja. Só que ele esquece que a igreja é sustentada por um homem. E esse homem não é qualquer homem, é um homem que está sentado diante de Deus. E esse homem que está sentado diante de Deus, ele anda pelo meio dos candeeiros, e ele tem as suas vestes talares, e ele é cingido também, à altura do peito, com uma cinta de ouro. Olha que coisa maravilhosa. Esse homem que João descreve aqui, que está sentado à destra de Deus, ele também é Deus. Mas a Bíblia também fala aqui no versículo 13, que ele é um sacerdote. Ele é um homem, mas ele também é um sacerdote. E essas vestes talares são vestes sacerdotais. Apocalipse não menciona isso de maneira clara, mas nós sabemos que as vestes talares eram usadas no Velho Testamento pelos sacerdotes. Isso significa que o Senhor ele está diante de Deus, nos assistindo. Diante de Deus, como nosso sacerdote. De maneira que, você sabe o que o sacerdote faz? O sacerdote ele faz o seguinte, a Bíblia diz que todo homem, que ele precisava apresentar diante de Deus no tabernáculo, pelo menos uma vez por ano. E quando ele chegava diante de Deus para se apresentar no tabernáculo, a palavra fala que ele precisava de trazer um animal para ser oferecido, por imolação ao seu pecado. Diz a Bíblia então,
que esses animais, eles eram separados por classes sociais. Então, se a pessoa era muito pobre, ele ia lá, caçava, né, pegava uma rolinha e levava. Se ele era mais abastado, tinha dinheiro, ele levava um cordeiro. E ali eles faziam a expiação, a imolação. Mas todo mundo tinha que apresentar o holocausto. Todo mundo tinha que apresentar alguém. O sacerdote, ele olhava se o animal poderia ser aceito. Isso significa que se o animal fosse aceito, aquela pessoa ela poderia voltar para casa e ter um ano de paz, de desfrute, porque o sacrifício foi aceito lá na cruz do Calvário. O Senhor, Ele fez um único sacrifício de uma vez por todas. De maneira que quando você chega diante de Deus, você não chega confiado naquilo que você ofereceu ou deixou de oferecer, mas você chega confiado naquilo que Ele fez, e aquilo que Ele fez é perfeito, a obra dEle é perfeito, e aí a Bíblia diz que Ele está como um sacerdote diante de Deus, afirmando e dizendo: o sacrifício foi aceito, o sacrifício é perfeito, por isso você pode entrar com ousadia e desfrutar da presença do seu Pai. A Bíblia diz em 1 João capítulo 2, versículo 1, se porventura alguém pecar, nós temos um advogado diante de Deus, Jesus Cristo justo, Ele é o nosso advogado. Quem já precisou de um advogado aqui sabe o tanto que o advogado é importante no momento que você tem uma demanda. É ou não é verdade? Um bom advogado te livra de um problema muito grande. Mas a Bíblia diz que o Senhor é o nosso advogado, de maneira que você pode ser sincero com o Senhor. Porque na hora que você chega diante de Deus, fala: Senhor, eu fiz isso mesmo, e aí, e agora? Pois é, eu vou te justificar. Está justificado, está perdoado, pode ir em paz, porque a sua dívida já foi paga. Mas a Bíblia fala também que ele tinha uma cinta de ouro no peito. E essa cinta de ouro no peito, a altura do peito, né, a Bíblia fala que o Senhor, Ele é apresentado em Cantares. Nós falamos sobre Cantares na semana passada. Em Cantares o Senhor, Ele é apresentado como um noivo, o amado que está pronto para o casamento. Mas aqui em Apocalipse Ele se apresenta como sumo sacerdote. E os seus cabelos, olha que coisa interessante, versículo 14, a Bíblia diz que a sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, e os olhos como chamas de fogo. Interessante que a Bíblia diz em Cantares, capítulo 5, versículo 11, que os cabelos do Senhor eram preto como corvo. Mas aqui em Apocalipse o Senhor diz que eles são brancos como a alva lã. Por quê? Porque, presta atenção, no livro de Cantares, Jesus é retratado na sua juventude, no seu vigor. Sabe o que a gente crê? A pastora Luiz estava falando isso e faz um enorme sentido o que ele disse. Ele disse que no céu, nós vamos ter a idade de Jesus quando ele foi ressuscitado. 30 anos. Por quê? Porque 30 anos é uma idade boa. Não é verdade? Vigor, força. 30 anos, meu Deus, pouca coisa que você faz, a energia é liberada e é muito bom. 30 anos de idade, acredite, é uma idade boa. Eu estou chegando lá ainda, não cheguei nos 30, aleluia. Meu sonho, né? Você fala: pastor, mas e quem morreu criança? Pois é, ele está crescendo lá no céu, entendeu? E quem morreu mais velho, rejuvenesceu, olha que maravilha. Né, foi aplicado ali um botox celestial permanente para sempre. Glória a Deus por isso. Mas aqui o apóstolo fala que os cabelos do Senhor eram brancos como a alva lã. Por quê? Porque aqui está simbolizando o Cristo glorificado, que tem o cabelo branco e mostra a sua eternidade. Mas a Bíblia também continua dizendo, no versículo 14, que os seus olhos é como chamas de fogo. Olha que coisa poderosa. Os seus olhos são como chamas de fogo. Em Cantares, no versículo 12 do capítulo 5, diz que os olhos do Senhor são como pombas. E nós falamos sobre isso na semana passada, do poder do olhar da pomba, que é tão vigoroso quanto da águia, enxerga longe. Mas aqui a Bíblia diz que o Senhor, Ele tem olhos de fogo, e esses olhos de fogo a tudo vê. Nada fica oculto diante de Deus.
Os olhos do Senhor passam por todos nós, e esses olhos de fogo que passam por todos nós, o Senhor, Ele checa a nossa motivação, o Senhor, Ele ajusta o que está desajustado. Por quê? Porque Deus, Ele anda no meio do candeeiro, Deus, Ele está andando no meio da sua igreja, e quando Ele anda no meio da sua igreja, os seus olhos de fogo estão andando junto também. Eu quero te dizer uma coisa, não é para você ficar amedrontado, pastor, tem olhos de fogo, meu Deus. Pois é, mas você também é fogo. Existe um fogo queimando dentro do seu coração, existe uma labareda acesa aí dentro de você, de maneira que quando os olhos do Senhor passam, você é atiçado pelo Senhor para receber mais dele e desfrutar mais da sua glória. Quantos estão me entendendo aqui? Diga amém. Porque esses são os olhos de fogo que estão sobre todos, sobre a sua igreja. Mas a Bíblia também diz que Ele tem os pés de bronze. No verso 15, a palavra de Deus diz que os pés, semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz, como voz de muitas águas. Na Bíblia, o bronze simboliza o julgamento de Deus. Irmãos, não tem como a gente ignorar isso. Haverá um dia, olhe para mim, em que Deus, Ele vai julgar a terra. Ele vai trazer juízo e Ele vai julgar. E eu te digo, o julgamento do Senhor sobre a igreja não é para trazer condenação, está me entendendo? O julgamento do Senhor para a igreja não é para trazer condenação. O julgamento do Senhor para a igreja, na verdade, não é para expor a igreja. O julgamento do Senhor vai ser sobre a terra. E eu vou te dizer algo, irmãos, tem muita coisa para ser julgada. Tem muita coisa para ser tratada. Quando nós olhamos para esse mundo em que nós vivemos, eu te digo algo, o nosso Deus, Ele está muito próximo da sua volta. Eu te digo algo, a nossa geração é uma geração tão perversa, que deixaria Sodoma e Gomorra envergonhados. A nossa geração é para deixar Sodoma e Gomorra o seguinte: meu Deus do céu, esse povo aí ultrapassaram os limites. Ultrapassaram. Né? A prova disso foi essas Olimpíadas, né? Não sei quantos assistiram, né? Mas eu não assisti, mas eu recebi muitas mensagens falando a respeito das Olimpíadas. Mas eu te digo uma coisa, isso daí é só para fazer a separação de mundo, para você entender que esse mundo, ele já está entesourado para o fogo. E quando você olha todas essas coisas horríveis, malignas, perversas, que estão sendo introduzidas através desses jogos, é para você perceber que nós precisamos de clamar pelo Senhor, para que a volta dele seja eminente. Quantos estão me entendendo aqui? Diga amém. Mas a palavra do Senhor também diz que a voz do Senhor é como voz de muitas águas. No versículo 15 diz que a sua voz é voz de muitas águas. Ele está falando de maneira solenemente. E eu te digo, voz de muitas águas pode significar uma explosão, um estrondo, mas também pode significar descanso. A voz do Senhor é como as cachoeiras. Quantos já foram ali naquela cachoeiras Foz do Iguaçu, que é maravilhoso? A voz do Senhor é como aquelas cachoeiras caindo. Quando você chega perto ali das cachoeiras, tem nem como você conversar. Tamanha é as torrentes que descem através delas. Deixa eu te dizer algo. A voz do Senhor é como essas cachoeiras. Mas a Bíblia também diz que Ele está sustentando as 7 estrelas. No verso 16 diz que Ele tinha na mão direita 7 estrelas. E da boca saía-lhe uma espada afiada, uma espada de 2 gumes. E o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Olha que coisa maravilhosa. Na mão do Senhor estão as estrelas. As estrelas são os pastores, são os anjos. Irmãos, deixa eu te dizer algo. Os anjos nem sempre são os pastores. O anjo, na verdade, é aquele que tem a palavra, é aquele que tem a unção. Deus, a Bíblia diz que Ele tem os anjos nas suas mãos, os mensageiros, aquele que anuncia a palavra, aquele que está falando. E esse anjo, presta atenção, o Senhor cuida, o Senhor exorta, o Senhor trabalha. Mas eu te digo algo, a Bíblia diz também que o seu rosto, ele brilha como o sol na sua força. O rosto do Senhor resplandece.
de maneira que quando você olha para a sua face, em Cantares diz que a sua face ela é vermelho rosado, mas aqui diz que ele brilha na força, como o sol na sua força, sol do meio-dia, que está explodindo, que você não consegue ficar perto, você não consegue ficar exposto a ele. A Bíblia está dizendo que o Senhor, o rosto dele brilha como o sol. Na sua boca há uma espada de 2 gumes. No verso 16, a Bíblia diz, ele tinha na mão direita 7 estrelas, e da sua boca sai uma espada afiada de 2 gumes. Em Hebreus capítulo 4, versículo 12, a Bíblia diz que a palavra de Deus ela é viva. Ela é viva. Todas as vezes que você se levanta com a palavra da graça, essa palavra ela é viva, ela é eficaz. E a Bíblia diz que ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito. Deus ele faz separação, aquilo que é da alma e aquilo que é do espírito, porque aquilo que é do espírito é aquilo que ele faz para agradar ao Senhor. Deus ele está te dizendo que ele faz separação disso. E a Bíblia fala também, para finalizar, que o seu rosto brilha como o sol na sua força. A sua face é como o sol ao meio-dia. Às vezes você olha para essa descrição do Senhor Jesus e você pensa, pastor, às vezes me promove espanto, porque eu olho para o Senhor como um sol na sua força, o rosto dele é como um sol na sua força, e parece que há um receio de você contemplar, mas a Bíblia diz que você é transformado por contemplar a Cristo. E quando você contempla a Cristo, você é transformado na imagem dele. O que nós precisamos nesses dias é ser atraído pelo Senhor. Nós temos insistido com isso. Eu queria pedir a equipe de louvor para subir, nós vamos orar. Mas o que nós temos falado nesses dias é justamente isso. Você precisa de ter um coração apaixonado pelo Senhor Jesus. Mas essa paixão não é fruto do seu esforço. Essa paixão é fruto, na verdade, de um coração que decidiu se entregar para Ele. E quando você decide se entregar ao Senhor, você é conquistado pela beleza da sua pessoa. O Senhor, Ele quer se revelar a você todos os dias. Todos os dias, o Senhor, Ele quer se revelar a você. E à medida em que você se entrega a esse amor perfeito, glorioso, lindo, que é o do Senhor Jesus, você vai se tornando cada dia mais conquistado por Ele. Eu quero convidar você a se colocar em pé. Nós vamos orar. E você vai pedir nessa noite, para que o Espírito Santo possa trazer luz, clareza, discernimento no seu coração, a respeito da pessoa do Senhor Jesus. Eu quero que você coloque a mão no seu coração e você vai fazer essa oração simples para Deus. Você vai falar, Senhor, eu quero que os meus olhos sejam abertos, para que eu possa contemplar a Cristo e ver a pessoa do Senhor Jesus na minha vida. Eu quero contemplar o Senhor todos os dias e ser conquistado pela formosura, pela beleza da sua pessoa, pela sua graça, pela sua bondade. Ore ao Senhor nessa hora, clame ao Espírito Santo nesse momento, peça a Deus para que a luz da sua graça possa resplandecer sobre você, para que você tenha clareza, revelação, discernimento da pessoa dele. Pai, em nome de Jesus, eu oro a Deus para que a tua igreja hoje seja completamente ampliada na revelação da sua palavra, na revelação da imagem do Cristo ressurreto. Ó Deus, que cada um dos teus filhos sejam atraídos, ó Deus, pelo Senhor, pela pessoa do Senhor. Pai, cativa, cerca cada um dos seus filhos, envolve cada um deles, de maneira que eles venham, ó Deus, a ser completamente envolvidos na sua bondade, na sua graça, no seu amor. E assim, ó Deus, os seus filhos possam expressar a Ti todos os dias das suas vidas. Levante as suas mãos para o Pai, diga assim, Espírito Santo, revela-te a mim. Diga assim, Espírito Santo, eu quero dia a dia crescer no conhecimento, no entendimento da sua pessoa.
Diga assim: meu amado, meu Senhor, meu Pai, se revele a mim como meu amado, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus.